Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por maioria que o sócio controlador pessoa física não pode usar créditos de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL de uma empresa para pagar dívidas pessoais. O entendimento manteve decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que havia impedido o empresário de utilizar créditos da companhia da qual é presidente. Para o colegiado, a medida desrespeitaria a separação patrimonial entre a empresa e os sócios. O caso envolve dívidas pessoais incluídas no Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. O empresário alegou que a Lei 13.496 de 2017 não proibia expressamente o uso desses créditos por pessoas físicas. O ministro Francisco Falcão, autor do voto vencedor, afirmou que o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL são instrumentos próprios das pessoas jurídicas, por isso não poderiam ser transferidos para quitar obrigações particulares do sócio. Segundo o ministro, permitir a operação poderia prejudicar a própria empresa e os demais sócios ao direcionar um crédito da companhia para o benefício pessoal. Falcão também destacou que a interpretação defendida pelo contribuinte contraria a finalidade do PERT e o princípio da separação patrimonial. O ministro ressaltou ainda que o histórico de tramitação da lei no Congresso reforça a restrição do benefício às pessoas jurídicas. Durante a votação da lei, parlamentares chegaram a propor mudanças para permitir expressamente o uso dos créditos por pessoas físicas, mas as emendas foram rejeitadas. Para Francisco Falcão, não é possível ampliar a regra para incluir uma possibilidade que não foi aprovada pelo Congresso Nacional. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que a responsabilidade da transportadora subcontratada no transporte rodoviário de cargas é objetiva também perante a empresa que fez a contratação. O caso teve início depois que um caminhão que transportava soja tombou durante a viagem, causando a perda da carga. Em primeiro grau, a empresa subcontratada foi condenada a pagar a indenização e o entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. No STJ, a transportadora alegou que, entre ela e a empresa que fez a subcontratação, seria necessária a comprovação de culpa pelo acidente. A terceira turma, porém, negou o provimento ao recurso e manteve a decisão. Para os ministros, a empresa que subcontrata assume nessa relação a posição de contratante perante a transportadora. O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que a Lei 11.442 de 2007 estabelece que o transportador responde perante o contratante por perdas, danos ou avarias ocorridas com a carga sob sua custódia. Segundo ele, a legislação não limita essa responsabilidade objetiva à relação entre a transportadora e o proprietário da mercadoria. Assim, quando existe uma subcontratação, a empresa que contrata o serviço passa a ocupar a posição de contratante diante da transportadora subcontratada. Para o relator, a subcontratação cria uma sucessão de contratos, mas não modifica a natureza da relação jurídica. O primeiro contrato é firmado entre o dono da carga e o transportador principal, enquanto o segundo ocorre entre o transportador principal e a empresa subcontratada. Segundo Cueva, admitir responsabilidade subjetiva nessa segunda relação criaria uma quebra de coerência no sistema. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, toma posse na próxima terça-feira, dia 25, como Corregedor Nacional de Justiça para o biênio 2026-2028. A cerimônia vai ser realizada às 5 horas da tarde, na sede do Conselho Nacional de Justiça. Indicado pelo Pleno do STJ em abril, Benedito teve o nome aprovado pelo Senado e foi nomeado pelo Presidente da República na última segunda-feira. Ele sucede o ministro Mauro Campi Belmarques, que assume a vice-presidência do STJ. Benedito Gonçalves tem mais de 52 anos de serviço público e 38 anos de atuação na magistratura. Há 17 anos no STJ, o ministro também exerceu funções de destaque em outras instituições do Poder Judiciário. Entre 2022 e 2023, foi corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, onde participou de iniciativas voltadas à ampliação da participação da população negra no processo eleitoral. Atualmente, Benedito Gonçalves é diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Antes de ingressar na magistratura, trabalhou como papiloscopista da Polícia Federal e delegado de polícia no Distrito Federal. Como juiz federal, atuou no Rio de Janeiro, no Paraná e no Rio Grande do Sul. O ministro também foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. À frente da Corregedoria Nacional de Justiça, Benedito Gonçalves vai ter entre suas atribuições a fiscalização e a orientação das atividades administrativas do Judiciário. O mandato terá duração de 2 anos entre 2026 e 2028. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.